Eu acho que o cara, ele tem que ser um pouco mais homem pra vestir essa camisa do São Paulo aí, mas não é nem o jogador, hein? Não é nem o jogador. E sim, alguém que esteja aí como técnico do time do São Paulo e essa diretoria que vai rebaixar o São Paulo, tá? Esses caras, eles vão rebaixar o São Paulo Futebol Clube e nós estamos vendo a história acontecer. Nós estamos presenciando a história do rebaixamento do São Paulo acontecer. Nós não ganhamos do time do Red Bull Bragantino, com um a mais nós perdemos. Nós não ganhamos de um time de Série D, igual a Inter de Limeira, e com um jogador a mais desde o primeiro tempo. Nós não ganhamos do Velo Clube, colocando Jandrei no gol, com força máxima na linha, e nós tomamos 3 gols dos caras. Nós entramos como um time patético de pequeno, nojento, microscópico, para empatar com o Palmeiras de medo, praticando o antijogo, tirando nossos melhores jogadores, e tudo bem, empatamos. E hoje, contra a Ponte Preta, que eu acho que deveria entregar, sim. Eu acho que deveria entregar. Bota o sub-12 e entrega pra Ponte Preta dando risada. Isso é o que eu teria feito. Mas o São Paulo foi com força máxima para ajudar o Palmeiras. Ele queria ajudar o Palmeiras. E nós tomamos uma virada da Ponte Preta no Morumbi e poderíamos ter tomado mais. Poderia ter sido mais. O futebol do São Paulo derreteu. O futebol do São Paulo não é de hoje, que ele é uma tiriça. O Zubeldia, o técnico. Eu vou falar do Zubeldia aqui agora. E depois eu vou tentar dar uma solução. Porque a coisa tá muito feia pro nosso lado. E você que é São Paulino, que agora tá olhando pra minha cara e falando assim, ó. Porra, mas não era pra entregar. Porra, mas já tá classificado. Ô, deixa o Zubeldia trabalhar. Talvez esse vídeo não vá te agradar muito, tá? Talvez não vá te agradar muito. Agora você aí, que tá olhando nos meus olhos aqui agora. E aqui eu tô falando muito sério, tá? Eu gosto de levar o futebol na flauta. Eu gosto de levar realmente o futebol na alegria. Eu acho que o futebol é uma válvula de escape de uma vida difícil que nós temos aqui no nosso país. E que o futebol, ele sim, é a nossa grande alegria, tá? Então eu acho que ele tem que ser entretenimento, prazer, tesão. Tem que ser. Agora, quando nós estamos vendo o São Paulo ir para a Série B, uma escadinha sendo construída para baixo, né? Rumo à Série B, aí nós não podemos nos calar mais, tendo um espantalho que serve de enfeite para assustar passarinho e mais para nada. Se você tá indignado com essa situação, se você sabe que o São Paulo joga como time pequeno hoje e por isso ele endurece para um time como o Corinthians, por isso ele endurece para um time como o Palmeiras e é por isso que ele não ganha do Velo Clube, é por isso que ele não ganha da Inter de Limeira, então você tá comigo. E aí, ó, chega nesse like aí se você quiser, puder, né? E se inscreva aqui no canal, você que caiu de paraquedas aqui agora, que eu vou falar umas verdades aqui que eu acho que tem que ser ditas mesmo e o papo agora vai ter que ser muito sério, tá? O Júlio Casares e o Carlos Belmonte, essa dupla aí, ela vai rebaixar o São Paulo. Se eles puderem, eles vão rebaixar o São Paulo. Podem acordar amanhã e dizer, não vamos rebaixar o São Paulo não, vamos levar o São Paulo pra cima. Eles fazem no estalo de dedo. Com a manutenção do técnico Zubeldia, eles vão rebaixar o São Paulo Futebol Clube. O São Paulo vai ser rebaixado com o técnico Zubeldia, que é um cara que treinou até hoje Barcelona de Guayaquil, Alavés, o que mais aí? Lanús, é o tamanho dele. É o tamanho do Zubeldia, tudo que ele pode oferecer é nada para nós São Paulinos. Ele não pode nos oferecer absolutamente nada. Ele é um cara que coleciona imbecilidades na sua trajetória como técnico do São Paulo. E quando eu digo imbecilidades, eu tô falando do Jandrei ser colocado, por exemplo, contra o Velo Clube, quando o time do São Paulo era o principal. Quando eu falo imbecilidades, eu estou dizendo aqui que você tem o Palmeiras aqui, né? Jogo no dia tal é o Palmeiras. Jogo contra o Velo Clube você coloca força máxima. Inter de Limeira, força máxima. Velo Clube, força máxima. Contra o Palmeiras, você tá com medo de quebrar os caras. Então você tira os seus melhores jogadores, Oscar e Lucas. Contra a Ponte, que é o próximo jogo e já classificado, força máxima de novo. Então ele não sabe o que ele está fazendo. Ele não tem a menor ideia do que é o São Paulo e do que ele está fazendo. Ele não sabe quem é o Palmeiras. Ele não sabe quem é a Ponte Preta. Ele não sabe nada. Não tem ninguém para falar para esse sujeito
que ele não sabe absolutamente nada. Nós deveríamos ter sim eliminado o Palmeiras, mas não era tomando baile da Ponte Preta, e sim tentando ganhar do Palmeiras. Né? E aí tem discursinho de que foi bom, ó como o Zubeldia foi bem contra o Palmeiras. Time pequeno, abriu mão de jogar futebol, abriu mão de jogar bola contra o Palmeiras e jogou como um time pequeno, patético, e voltou com 0-0. Então, não, ele não sabe o que ele está fazendo. Não, ele não tem a menor ideia do que ele está fazendo. Hoje, o São Paulo perde para a Ponte Preta numa virada que ele toma dentro do Morumbi, indo com força máxima e tentando ganhar. E se alguém aí tá achando que o São Paulo entregou para a Ponte Preta, eu te garanto, o São Paulo jogou a mesma bola contra a Inter de Limeira. Só que a Ponte Preta é melhor que a Inter de Limeira. O São Paulo jogou a mesma bola contra o Velo Clube. Só que a Ponte Preta é melhor do que o Velo Clube. Então é por isso que nós só perdemos hoje. E não para a Inter de Limeira com um jogador a mais que nós tínhamos. E o Velo Clube porque não tinha mais 5 minutos para eles virarem o jogo, talvez. Então a nossa situação é vexatória. E quando começar o Campeonato Brasileiro, se essa diretoria optar por manter o Zubeldia, nós vamos ser rebaixados. Ele é um técnico para rebaixar o São Paulo. Ele é o nome ideal. Porque o São Paulo, diz o Zubeldia, ele piorou em todas as peças. Não tem uma peça no São Paulo hoje, nenhuma, que não esteja atrapalhada jogando num sistema tático fracassado. Hoje, contra a Ponte Preta, esse técnico não estava lá de novo. Ele não estava lá, porque ele está suspenso, porque ele é um histérico, né? Ele é todo eufórico, esganiçado. Um homem zarrão que grita, né, com o quarto árbitro. Quando o Dorival Júnior chegou no São Paulo, quando o Dorival veio pro São Paulo, ele pegou um time perdendo pro Ituano na Copa do Brasil. Dorival chegou pro elenco e falou, nós vamos ganhar. Fez um trabalho sério e convenceu o elenco todo a jogar pelo São Paulo para ganhar a Copa do Brasil, certo? O Zubeldia não estava. Ele não estava lá quando nós somos eliminados pro Atlético Mineiro na Copa do Brasil. Ele optou por tomar cartões e não estava lá naquele primeiro jogo, se jogando no chão, dando carrinho, entrando no campo. E isso aqui é só o temperamento dele e as ausências dele. Quando o Zubeldia tira o Rafael do gol e coloca o Jandrei de maneira inexplicável, ele ultrapassa o limite do tolerável, e isso não sou eu que estou falando, é a cara dos jogadores, que ele já perdeu esse vestiário. Quando ele tira o Oscar e o Lucas do Clássico contra o Palmeiras, vocês tinham que perguntar pro Lucas e pro Oscar o que eles sentiram e o que eles sentem pelo Zubeldia hoje. Hoje o Luciano sai do jogo, cata uma garrafinha d'água, né, se coloca no cantinho do campo, ali na beira do campo, junto com todos os jogadores, e conversa algumas coisas ali que com certeza foi das imbecilidades que o Zubeldia faz dentro do campo. Então ele perde o vestiário. Ele já perdeu. Mas se você não bota uma fé em mim, porque eu concordo que seja subjetivo vir aqui e falar, ele perdeu o vestiário. Tá, prova? Não sei. Acho que sim. Se não fosse só isso, hoje, quando o São Paulo toma o segundo gol da Ponte Preta, o Zubeldia 2 aí, o Cobreiras, Zubeldia 2, ele tirou o Bobadilha e colocou o Sabino. Então, se você é São Paulino, aqui no canal tem pouca galera de 15, 16, 18 anos. Tem uma galerinha comigo aqui, mas a grande maioria tem na casa dos 30 por 60. Eu tenho 41, vou fazer 42. Nós estamos mais ou menos ali, nós todos aí, né? Então nós vimos mais ou menos as mesmas coisas. O São Paulo Futebol Clube nunca que poderia tomar o segundo gol da Ponte Preta em casa, tomando virada, tirar Bobadilha e colocar Sabino para jogar. Nunca que poderíamos ter uma Caleri dependência, mas não é nem Caleri dependência aqui. Aqui é uma Caleri obrigação. Uma Caleri obrigação. O cara não consegue andar. Ah, Juba, ele fez o gol de escanteio. A Ponte Preta errou, ele estava na pequena área sozinho no escanteio. Tirando isso, ele não consegue andar. E o cara não sai do time. Então por que a joia Rian Francisco não está em campo ainda?
O que falta? O André Silva também tá pé da vida já com o Zubeldia, isso eu vejo pela cara dele. Não posso provar, mas eu vejo pela cara dele. Por que esse cara está deixando o Igor Vinícius titular quando o Cédric Soares, em cada minuto que põe o pé na bola, ele se mostra melhor do que o Igor Vinícius? Por que esse cara pequeno, minúsculo, que não sabe ser técnico, está mantendo o Igor Vinícius e não colocando o Cédric Soares para jogar? Por quê? Nós queremos respostas. Por que nós passamos um ano amargurando a tiriça que é Luciano de meia e hoje o cara, obrigatoriamente, pela chegada do Oscar, ele foi pro ataque e ele é o nosso melhor atacante? E quando tem o Palmeiras, esse técnico, esse cara aí, ele tira Oscar e Lucas e coloca o Luciano de novo de meia. Eu estou dizendo pra vocês, um time que não ganha da Inter de Limeira da Série D, nem do Veloclube, e toma a virada da Ponte Preta, é um time que vai ser rebaixado no Brasileiro. Nós seremos rebaixados no Brasileiro. Quando o Leco era presidente do São Paulo, nós tomamos 6 gols. Nós tomamos 6 gols do time reserva do Corinthians no jogo que era nosso. Os caras largaram a mão do jogo, disseram tipo assim, nós não podemos jogar contra o São Paulo. Não sei se eles estavam na Libertadores, no quarto do Ronaldo Fenômeno lá com os amigos dele lá, os 3 amigos dele lá. Eu não sei onde eles estavam. Não sei onde estavam. Eles colocaram o time reserva e meteram 6 no São Paulo. 6. Aquela pra mim foi a maior humilhação da minha vida. Tá? O Leco, vocês sabem onde está o Leco? Vocês sabem se está vivo o Leco ainda? Vocês sabem onde está o Leco? Que foi o cara que veio com perplexidade, né, numa coletiva, explicar que o São Paulo não era aquilo. Ele contratou o Daniel Alves aí, deve até hoje, Jusilei, né, um monte de treles da vida aí. Ninguém nem sabe onde está o Leco. Sabe por quê? Porque o Leco passa. O Carlos Miguel Aidar, Sinara Maturana, né, era a empresa lá da Sinara, namorada. É contratação lá do, como é que chama aquele zagueiro lá? Iago Maidana. Ataíde Gil Guerreiro. Do nada, ele ia ter problema lá, ele pediu afastamento. Você sabe onde está Carlos Miguel Aidar? Alguém lembra onde está o Ataíde Gil Guerreiro? Alguém sabe o paradeiro de Ataíde Gil Guerreiro e de Carlos Miguel Aidar? Não sabem, né? Sabe por quê? Porque esses caras passam. O Júlio Casares e o Belmonte, na hora que eles saírem do São Paulo, ninguém vai nem lembrar que esses caras existiram aqui. Vai ser um pesadelo. Nossa, lembra aquele pesadelo que levou o São Paulo pro buraco? Nós vamos pensar assim, do Carlos Miguel, do Belmonte. É um pesadelo, um nightmare, é um pesadelo. Deu ruim. Só que eles vão passar também. E quando eles rebaixarem o São Paulo, que é o plano com o Zubeldia aí, só pode ser, a humilhação vai ficar só pra gente. A humilhação é só nossa. Concordo que o futebol é amor, é lazer, é tesão, é diversão, é entretenimento, é pra dar risada. Mas a humilhação vai ficar pra gente. A humilhação histórica vai ficar pra gente. Não temos mais nada, a não ser o tri mundial pra bater no peito. Os rivais estão nos passando aí em números de brasileiros. Os rivais têm, obviamente, mais Copas do Brasil do que a gente. Os rivais empataram com a gente em Libertadores. E o Mundial, eles usam agora uma prerrogativa de que não dá pra ganhar mais, que o futebol tá muito desigual. Azar deles. Essa eu não aceito. Estádio, que nós tínhamos o Morumbi, o Cícero Pompeu de Toledo, e os caras não tinham nada. Era Itaquerão, como que era? Ai, meu Deus. Fazendinha, Parque Antártica, Vila Belmiro. Não tinham nada perto da gente. Nada. Eles se modernizaram e montaram as arenas. Eu acho que a arena não passou. Eu prefiro o Morumbi ainda. Mas eles montaram arenas modernas. E nós estamos aqui, rezando para ter uma reforma lá, a cobertura do Morumbi. São Paulo teve um processo de apequenamento absurdo. Um processo pesado de apequenamento de presidentes que achavam que a camisa jogava sozinha.
de presidentes preocupados com Iago Maidana, com Everton Felipe, com Raniel, que eu não vou esquecer nunca mais. Surgiu uma agora que nós estamos devendo pro Grêmio. 8 milhões do Ferreirinha. E eles vão denunciar a gente aí. Eles seguraram a dívida porque eles queriam receber o Arboleda. Eles queriam ter o Arboleda lá. Quando o São Paulo recusa a proposta do Arboleda, eles falam, tá bom então. Então você está me devendo 8 milhões. O São Paulo vai se ferrar se não pagar os 8 milhões. Vai se ferrar se não pagar 8 milhões. Palmeiras acabou de comprar o Paulinho, um centroavante que jogou menos que o Hulk e menos do que o Daverson ano passado. Menos que o Hulk e menos que o Daverson ano passado. Eles pagaram no Paulinho 130 milhões de reais. Flamengo, Botafogo, não precisa nem falar, né? Não vou ficar gastando vocês aqui falando quanto o adversário gasta. Eu tô dizendo que nós perdemos um lateral direito pro Atlético Mineiro, que o São Paulo não quis pagar 9 milhões nele, lá no Juventude. Juventude, Curitiba, um desses dois, Curitiba. São Paulo não quis pagar, não tinha dinheiro para pagar à vista 9 milhões. O time sabia que o São Paulo não ia pagar, eu acho. E aí nós não conseguimos trazer um lateral de 9 conto. Enquanto nossos rivais pagam 80 no Matias Vinha, 80 milhões, 90, 100. E nós estamos aqui, num processo eterno de apequenamento. A manutenção do Zubeldia no cargo de técnico do São Paulo, a cada minuto que passa diminui o São Paulo. Todo mundo sabe que ele está demitido já. Todo mundo já sabe. Se ele engatar 10 vitórias seguidas aqui agora, perder 2 no Brasileiro, ele cai 2 no Brasileiro, ele está demitido já. Não importa mais o que ele faça, ele tem que ganhar o Paulista, liderar o Brasileiro. É a única chance dele ser mantido no cargo. Então ele já foi demitido. Agora nós estamos perdendo o elenco, desanimando os jogadores. Assim como o Dorival chegou e deu um turbo nesses caras, uma injeção de ânimo, o Zubeldia é uma injeção de tristeza, de melancolia, de pequenez, pequeno, minúsculo. Se mostra minúsculo todos os dias. Um cara que parece que não tem cérebro, quando vai e coloca o Sabino para jogar no lugar do Bobadilha, quando nós estamos perdendo o jogo para Ponte Preta dentro do Morumbi. Um cara que começa a perder pro Santos, ele tira a volante e coloca o Oscar de volante no lugar do Pablo Maia. Um cara que parece que tem alguma coisa a mais aí com o Caleri. Que não importa o que o Rian Francisco faça, não importa o que o André Silva faça, Caleri não vai sair do trono. É um trono que ele tem. Ele é um rei no São Paulo. Até para preservar o Caleri, que eu adoro o Caleri, até para preservá-lo, poderia, né, tentar colocar o Caleri no banco 2 joguinhos, mostrar que se o Caleri for pro banco e o São Paulo não ganhar, a culpa não era dele. Um sistema de jogo que o Enzo Dias, que nós gostamos, já não consegue cruzar uma bola. O Igor Vinícius não consegue cruzar uma bola. E os próximos são o Wendel e Cedric, que não vão conseguir cruzar uma bola. O Oscar não vai conseguir achar ninguém para tocar. E quando o São Paulo pegar qualquer Velo Clube, qualquer Ponte Preta, toma 5 gols em 2 jogos. Esse é o São Paulo do técnico Luiz Zubeldia. Pegar Ponte Preta e Velo Clube no Paulista, em casa, ou mando de jogo nosso, toma 5 gols em 2 jogos. Pode ser o Rafael, pode ser o Jandrei. Pode ser o Sabino, pode ser o Tressoldi, Arboleda e Alan Franco. Arboleda e Alan Franco são 2 zagueiros excelentes, tá? Enzo Dias e o Wendel são 2 laterais. Um é bom e o Wendel é excelente. O Igor Vinícius, ele era um lateral razoável até a chegada do Zubeldia. Hoje ele é horroroso. O Cedric parece um lateral bom. Alisson e Pablo Maia são bons. Estão jogando absolutamente nada. Nada mesmo. E se entrar o Bobadilha, vai jogar nada. E se entrar o Marcos Antônio, não vai jogar nada. Lucas e Oscar, irreconhecíveis. Depois que o Zubeldia colocou as manguinhas de fora e tentou posicionar Lucas e Oscar, onde um virou ponta direita e um virou ponta esquerda. Não falei sempre que ia faltar velocidade? No quarteto mágico ia faltar velocidade? Não é a velocidade que falta, eu me enganei. Falta tudo.
falta posicionamento, falta lógica nesse time. E quando vai pra coletiva, assim como eu falei do diretor, do presidente aí, que vão rebaixar o São Paulo, a arquibancada, entenda bem, hein? Não todos. A arquibancada não grita contra. A arquibancada tá tudo bem. Tá tudo bem pra arquibancada. E quando chega na coletiva, nós temos dois tipos de imprensa. A imprensa anti, que é a imprensa de verdade anti, garantidamente anti, que está tirando sarro da cara do Júlio Casares com as fotinhas que ele posta, com o Roberto Carlos lá, estão tirando sarro. Falam do Red Bull, que é maior que o São Paulo, estão tirando sarro. Essa é a imprensa anti-São Paulo. É a imprensa inimiga do São Paulo. E a imprensa pró-São Paulo, aquela imprensa que é de São Paulinos, eles querem que mantenha o Zubeldia, ficam buscando subterfúgios de oratórias vazias, bem construídas gramaticalmente falando, de caras que usam normalmente camisa, gravata, estão em emissoras por aí, e eles tentam fazer nós parecermos idiotas, imediatistas. Queima técnico, é o que eu ouço que eu sou queima técnico. Esse é um tipo da imprensa. E a outra imprensa, que nós deveríamos ouvir perguntas legais na coletiva, que nós deveríamos ver um trabalho mais sério pró-São Paulo, a favor do São Paulo, são caras que vão perguntar para o Zubeldia, na próxima coletiva, se ele é a favor do manifesto do Lucas contra o gramado sintético. Vão perguntar para o Zubeldia se ele acha que o Cédric Soares pode fazer a função. Vão perguntar aí se, sei lá o que mais, se o Marcos Antônio, se ele gosta. Sabe, pergunta que nós não precisamos nem ouvir a resposta. E o Zubeldia, por sua vez, vendo que esses caras, eles querem, não querem perguntar nada. Eles só querem uma boquinha na próxima coletiva. É só o que eles querem. Continuar na próxima coletiva. Então eles não apertam o técnico. A assessoria de imprensa de São Paulo vendo que são sempre os mesmos e que é um ambiente soft, leve, tranquilo. Ela mantém o mesmo time de jornalistas. Então, nós, São Paulinos, que queremos uma mudança, não podemos contar com a arquibancada, não podemos contar com a mídia de televisão, não podemos contar com a mídia de jornalistas que vão até o Morumbi, até a Barra Funda. Nós não podemos contar com eles. Nós só podemos contar com nós mesmos. Tá bom? Meu canal tá aqui com 138 mil familiares, seguidores, amigos de aqui de coração. Tá aberto aí o comentário, tá? O comentário tá aberto, tá disponível. Eu quero que você comente comigo aqui agora tudo o que você quiser do São Paulo. Pega leve, não xinga, porque... Vamos fazer aqui um exemplo. Vamos fazer um exemplo aqui. Comenta o que você quiser, tá? Porque não vai partir da diretoria do São Paulo, da torcida que vai pro campo, não vai partir da imprensa a mudança que nós precisamos. Tem que partir de nós. Abraço. Até a próxima. Valeu!